tema de hoje é propaganda eleitoral. Talvez a propaganda eleitoral, como já tive a oportunidade de falar com vocês em outras oportunidades aqui nesse nosso canal, nessa nossa plataforma de comunicação, de diálogo, a propaganda também nas eleições ela é a alma do negócio. O candidato, para conseguir apoiamento, para conseguir votos, ele precisa se comunicar, ele precisa passar uma mensagem. E não pensemos que essa é uma terra devassada sem leis. A gente tem que seguir um regramento objetivo que garanta, ao mesmo tempo, uma liberdade de expressão, uma liberdade de manifestação do pensamento. Aliás, o processo eleitoral é o momento mais adequado para que se garanta as diferentes posições de pensamento, de ideologia, ou mesmo de pensamento de estruturação de um Estado. Talvez seja a eleição esse o momento onde todas as vozes devem ser ouvidas. E aí cabe a nós, eleitores, decidir aquele que tem uma empatia maior com o que nós acreditamos ser o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o nosso país. Então a comunicação ela realmente é a alma desse negócio, a alma do processo eleitoral. E para a gente entender um pouco mais como funciona toda essa temática das campanhas eleitorais, das propagandas eleitorais, eu começo falando efetivamente do que eu posso fazer. Aliás, melhor do que isso, o que eu não posso fazer. Porque, como todos bem devem saber, a legislação como um todo, o próprio texto constitucional garante ao cidadão que ele faça qualquer coisa exceto aquilo que houver restrição, seja pela Constituição ou seja pela lei. É diferente, por exemplo, da atuação do Estado, que deve seguir rigorosamente o que determina a lei, não podendo ir além dos limites daquilo que ela o autoriza. O cidadão ele tem essa liberdade, guardadas algumas restrições, e é sobre elas que eu quero falar agora. Bom, o que é, portanto, o primeiro dos conceitos que quero que vocês tenham bem claro na cabeça de vocês no momento, por exemplo, de se produzir esta comunicação, seja a simples manifestação de um pensamento, ou seja a própria estruturação de uma propaganda eleitoral. Deve, portanto, quando a gente fala de propaganda, haver um respeito por parte do candidato em indicar nessa propaganda o seu partido político. E aí falo, por exemplo, num vídeo que ele grave falando sobre a sua campanha, aquilo que ele acredita pela cidade. Se for um material mesmo de campanha, deve haver a inscrição da legenda partidária no momento da construção disso. Mas um fator interessante aí, que nós tivemos já algumas vezes uma análise a respeito desse tema pela Justiça Eleitoral, e agora há um tempo já a previsão específica, é que a propaganda não pode oferecer ao cidadão, oferecer ao seu destinatário meios artificialmente criados para passar a mensagem de estados mentais, emocionais ou passionais ao eleitor. O que significa isso? Eu não posso usar no instrumento da propaganda, por exemplo, um discurso odioso, um discurso racista, um discurso preconceituoso. Eu não posso incitar, inflamar a população ou o meu eleitorado dentro da minha propaganda que, se eleito for, cometerei tais e tais medidas e que isso gere nessa pessoa um sentimento, por exemplo, raivoso, um sentimento de apologia à prática de crimes. Então eu tenho essa restrição no ambiente das propagandas. Veja, mesmo que eu, por exemplo, seja a favor do armamento das pessoas, eu não posso gravar um vídeo de propaganda eleitoral dando tiro num boneco, dizendo que essa é a solução para os problemas do nosso país, do nosso povo, da nossa sociedade. Então esta é o primeiro dos degraus que nós precisamos enfrentar e portanto, subir para que a gente construa uma propaganda eleitoral sem nenhum tipo de mácula e, portanto, sem nenhum tipo de questionamento futuro. E aí, seguindo essa linha, o que eu devo fazer no momento de, por exemplo, criar a minha propaganda impressa? Quais são as preocupações que eu devo ter? Primeiro, essas inscrições, obrigatoriamente, esse material obrigatoriamente deve conter o CNPJ da empresa que produziu aquilo, da gráfica que fez aquele material. Se não for uma gráfica com empresa devidamente constituída, o CPF de quem produziu já é suficiente. O meu CNPJ de campanha,
ou o CNPJ da campanha de quem pagou aquilo. Por exemplo, vamos imaginar uma dobradinha. Agora, para essas eleições, existe a possibilidade de uma dobradinha, de um apoiamento do pagamento do material de um prefeito com um vereador. Nas eleições gerais, a gente tem a possibilidade de fazer de um deputado estadual com um deputado federal, de um deputado estadual com um senador, de um federal com um senador. Mas para agora, considerando tratar de eleição municipal, a única dobradinha, né, no português convencional aí do dia a dia que nós temos possibilidade é de um prefeito com um vereador. Nessa hipótese, quem realizar o pagamento dessa despesa inscreve o seu CNPJ. Ou, eventualmente, o partido político daquele candidato, se o partido tiver a responsabilidade pelo pagamento daquela despesa com a gráfica, o CNPJ do partido político. O que não se admite é que o cidadão comum realize o pagamento diretamente à gráfica, por exemplo, se ele quiser realizar o apoio a um determinado candidato. Então, essa é a preocupação que nós temos que ter, garantir essas inscrições. Além disso, se for candidato a majoritário, além dessas informações e da tiragem, né, a quantidade de material produzido daquela campanha, daquele formulário, enfim, daquele volante, eu devo ainda incluir a tiragem. No caso dos majoritários, além dessas informações iniciais, eu sugiro que inclua também o nome da coligação, se essa coligação tiver um nome, obrigatoriamente, e a indicação, a inscrição de todos os partidos dessa coligação. Então, isso para o majoritário. Para o proporcional, no caso para o candidato a vereador, além daquelas informações iniciais, CNPJ, tiragem, CNPJ tanto de quem fez quanto de quem pagou, tiragem, eu devo ainda incluir o partido político desse candidato. Como ele não tem mais a coligação do legislativo, né, dos candidatos a vereador não se fala mais em coligação. 2018 foi a última eleição de coligação para cargos proporcionais, apenas o partido daquele candidato. Dessa forma, eu tenho aqui a garantia de um material construído que segue as orientações da legislação eleitoral. Primeiro, garantir que o meu discurso esteja dentro desse arcabouço de possibilidades em que eu não gero infração, por exemplo, a esses discursos mais odiosos, a criação de estados mentais, emocionais e passionais, como eu me referi no início, e um último complemento importante a respeito, no caso ainda do executivo, é necessário que o nome do vice esteja inscrito neste mesmo material em um tamanho que proporcionalmente não seja 30% inferior à fonte do titular da chapa majoritária. Então, se eu fizer a propaganda do candidato a prefeito, o tamanho da letra do vice tem que ser, no mínimo, 30% numa escala de proporcionalidade ao candidato titular. E por que isso? O legislador viu que seria necessário uma alteração na legislação para que o vice não se tornasse aquele sujeito oculto, que é o caso também que ocorria, por exemplo, no caso dos candidatos a suplente de senador, que tinha aí o nome deles, às vezes, escondido na mensagem construída dos seus majoritários, passou-se a prever isso na legislação. Então, atenção especial a isso, aí a empresa que vai prestar o serviço gráfico deve também tomar este cuidado. Agora, quanto à propaganda de rua, aquela efervescência, o gastar da sola de sapato, que é o que faz da eleição realmente a festa da democracia, temos também algumas preocupações e algumas orientações a passar a vocês. A primeira delas é quanto à realização de eventos. Vou dar aqui um exemplo para ilustrar isso fora da temática eleitoral. Nós temos aqui, em especial no Brasil, um momento de grande efervescência política e nos últimos tempos, várias manifestações acontecendo em diversas cidades do Brasil e, especialmente na cidade de São Paulo, tivemos um enfrentamento, um triste enfrentamento entre grupos de diferentes posições ideológicas. E aí tivemos também uma decisão do Tribunal de Justiça para resolver esta questão, proibindo que movimentos de diferentes posicionamentos políticos se encontrassem no mesmo espaço, no mesmo horário. E essa orientação e essa determinação do Tribunal de Justiça, ela já é bem conhecida no âmbito eleitoral. Então, se sou candidato, eu posso realizar evento em espaços públicos sem qualquer problema, contanto que, num prazo mínimo de 24 horas, eu informe a autoridade policial ou a autoridade que cuida
das questões do trânsito do município, da segurança do município, mas a legislação fala em autoridade policial, para que a autoridade policial verifique se não há nenhum outro ato político marcado no mesmo dia, no mesmo horário. Ou se aquele local é um local adequado para se realizar um evento desse. Porque eu não posso também, ainda que eu tenha liberdade de realizar essas manifestações, esses eventos de campanha, eu não posso atrapalhar o fluxo de um município. Trazendo aqui para a realidade de São Paulo, capital, cidade onde eu estou agora, a Avenida Paulista, por exemplo, é uma avenida de grande circulação, onde obstar o seu funcionamento num dia normal de trânsito não seria adequado. A Avenida 23 de Maio, também uma outra grande avenida de grande circulação, também vejo que poderíamos enfrentar alguma resistência do poder público para a realização de eventos nessas vias. Mas, regra geral, o ato de comunicar à autoridade policial com 24 horas de antecedência já seria suficiente para evitar o confronto, o encontro entre grupos diferentes que discuta, por exemplo, a pauta das eleições. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Aquele que primeiro fizer esta solicitação é quem terá preferência nisso. Mas nada impede que no dia seguinte ou horas depois, aquele mesmo espaço seja ocupado por um outro grupo de pessoas. Além da parte da propaganda de materiais impressos, rede social, que haverá uma conversa específica disso, a própria estruturação da campanha passa, ao longo desses anos, tendo uma redução cada vez maior da possibilidade de comunicar. E aí eu falo da questão dos muros que são proibidos agora, dos outdoors que são proibidos, dos cavaletes que passaram a ser proibidos também. E o Comitê Central, que é sempre o grande espaço das discussões políticas das candidaturas, especialmente nas pequenas cidades, onde a população participa de uma forma mais ativa das eleições, diferente das grandes cidades, onde isso acontece de uma forma um pouco mais fria, há uma questão importante a ser considerada, que é na própria montagem desse comitê. Então, nas cidades onde eu tenho tão somente um único comitê, e o comitê é aquele lugar onde eu cuido da distribuição de material, de um eleitor apoiador que quer material da minha campanha, ele tem a opção de ir até este comitê para buscar esse material. É o local onde podem acontecer reuniões preparatórias de plano de governo, é o local onde o candidato, por exemplo, recebe o eleitor para conversar um pouquinho, contar sobre suas propostas, seus projetos. Então, nesse espaço que eu vou precisar informar a Justiça Eleitoral como sendo o endereço desse meu comitê central, eu tenho a possibilidade de ter uma inscrição da minha propaganda de campanha um pouco maior que em outros ambientes. E por que isso? Tratando aí deste espaço central da campanha, do núcleo da campanha, esse comitê central, eu posso ter uma inscrição de uma placa, por exemplo, na porta do meu comitê de até 4 metros quadrados. Além disso, tenho ainda a possibilidade de incluir alguns adesivos que façam referência ao nome, ao número de campanha, desde que não sejam esses sobrepostos uns aos outros, para não parecer que eu estou tentando montar ali, por exemplo, um outdoor. Veja que não há, por exemplo, problema se eu tiver uma placa de até 4 metros quadrados no canto direito deste comitê e no canto esquerdo uma outra placa também com essa mesma dimensão. O que a legislação proíbe é a sobreposição de materiais na porta desses espaços que excedam este tamanho, exatamente para que não passe a imagem de um outdoor. Diferente situação eu terei nos escritórios de apoio, por exemplo. Então vamos imaginar uma cidade de 100 mil habitantes. Eu tenho na região central aquele comitê que eu vou chamá-lo de central, onde eu posso ter uma inscrição mais visível às pessoas, respeitado esse limite, e tenho, por exemplo, em outras regiões da cidade, escritórios de apoio também para organização das bases antes da saída para a passeata, para entrega de material. Nesses outros escritórios, aí, especialmente para essas situações, eu devo respeitar o limite de que qualquer tipo de propaganda da minha campanha, e aí falo especialmente dos chamados adesivos, a legislação eleitoral fala das placas e adesivos de papel ou de plástico, né? Aí deve respeitar o limite de meio metro quadrado. Não posso, nesses outros ambientes, ter inscrições da candidatura em tamanho superior a esse. Então tome muito cuidado com isso.
Que tipo de problema, né? Essa é a dúvida que vai sempre surgir. Que tipo de problema eu enfrento se eu estiver errado nessa construção? Você que nos acompanha certamente não errará, porque ouviu aqui conosco essa orientação, mas aquele que eventualmente cometer este erro, primeiro haverá uma notificação da Justiça Eleitoral determinando a retirada daquele instrumento e, invariavelmente, isso pode ensejar a aplicação de uma multa. Bom, agora voltando à temática daquela campanha de rua, do momento em que gastamos efetivamente a sola de sapato. É muito comum, especialmente no interior tudo é mais bonito quando a gente fala de eleições, né? A gente precisa confessar que lá realmente há essa participação mais pujante das pessoas. É muito comum aqueles chamados carros que ficam passando, né, com alto-falante, com aquela música chiclete do candidato. Por um lado, para algumas pessoas é até nostálgico lembrar das vinhetas, dos jingles antigos, né, que lembra de momentos da sua vida, passagens da sua vida, mas por outros, há muitos eleitores que até mudam o candidato de tanto que não aguenta mais ouvir aquela música que domina os nossos pensamentos. E preocupado até com a saúde mental do eleitor, o que fez o legislador? A partir de 2018, nós tivemos uma alteração para a eleição de 18, reforma de 17, passou-se a ser proibido aquela circulação de veículos sem rumo, né, andando nas ruas de um determinado bairro, tocando aquela música sem parar. Agora, o que pode ser feito? Se for um momento de carreata, enquanto a carreata estiver percorrendo a cidade, o bairro, a rua, a música pode tocar porque é um evento da campanha. Se for uma passeata, se tiver pessoas que trabalham naquela campanha realizando alguma ação em específica, aquele carro de som também pode acompanhar. E, eventualmente, se for no evento de um comício, também o som é permitido naquele espaço. O brasileiro, como é sempre muito criativo, teve a ideia, em 2018, eu cheguei a ver 2 casos assim, não aqui no estado de São Paulo, mas isso chegou a existir, de algumas campanhas que juntavam 5, 6 carros e continuavam a infringir a lei, dizendo que aquilo era uma carreata. Veja, a gente está diante de uma situação dessa, de uma tentativa de fraudar a legislação. Isso pode trazer, sem sombra de dúvidas, problemas. Não recomendo nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, se for a carreata, se for a passeata ou se for um evento mesmo da campanha, e aí não é obrigatório que o candidato esteja. Há quem entenda que tenha já apresentado interpretações nesse sentido, mas eu discordo absolutamente disso. O candidato não precisa estar. Bastando que seja um evento da campanha, é possível a utilização do carro de som, inclusive com os jingles de campanha. Que, aliás, há jingles muito criativos que a gente, ao longo dos anos, não consegue esquecer. Mas, mesmo assim, mesmo sendo possível, existe uma restrição quanto ao volume. Ninguém quer, evidentemente, deixar o eleitor surdo, né? Então a gente tem que respeitar e nem atrapalhar a vida das pessoas. Um limite de até 80 decibéis, de uma distância de, no mínimo, 7 metros do veículo, onde isso pode ser medido. Se esse volume for excessivo, obrigatoriamente ele deve ser reduzido, ou se não vier a ser feito isso, pode ser aplicada multa. Uma outra consideração importante a respeito disso, próximo a prédios públicos, próximo a escolas, hospitais, volume também precisa ser reduzido. Bom, quanto aos comícios, os comícios podem ser realizados durante o período de campanha eleitoral, desde que previamente informada a autoridade policial com prazo mínimo de 24 horas e desde que não atrapalhe a própria existência e organização do município, e pode ser feito até das 8 da manhã até as 24 horas ou até a meia-noite, com exceção do último comício, que é aquele que pode ser realizado na sexta-feira antes do domingo da eleição, que eu posso estender por mais 2 horas. O comício, então, ao invés de ser até meia-noite, ele pode ir até as 2 horas da manhã. Lembrando que desde a eleição que passou a ser proibido showmícios, a utilização de trio elétricos ela somente é permitida se eu respeito, em razão até da quantidade de sons e da categoria que um som de um trio elétrico pode causar, né, o impacto pela potência possuída. Se for num evento de comício eleitoral, eu posso usar o trio elétrico.
e posso também utilizar o trio elétrico em alguma manifestação que seja feita pelo candidato, desde que seja dentro desse ambiente do comício. Não posso utilizar o trio elétrico para outras atividades. Quanto ao carro de som, a gente já trabalhou aqui esta questão, então tenham esse cuidado de não aumentar o volume além do permitido e de também não realizar atos fraudulentos para conseguir ficar fazendo a transferência dos veículos aí na cidade para fazer o jingle passar por todos os cantos. A data limite da campanha, isso é bem importante. A campanha de rua, a carreata, a passeata, o porta a porta, ele pode ser feito até o sábado, às 22 horas. O que nós temos de diferente em relação às redes sociais, que aí nas redes sociais pode ser feito até às 11h59 do dia anterior às eleições. Mas sobre rede social, sobre internet, eu espero que vocês possam nos acompanhar no nosso próximo encontro, que a gente vai trabalhar especificamente sobre este tema. Quanto à questão tão comum que tínhamos no processo eleitoral da distribuição de brindes, vocês devem se lembrar que nós tivemos já no passado uma cultura grande no Brasil de que os candidatos faziam doação, por exemplo, de jogos de camisa de futebol, de camisetas da campanha, bolas de futebol com a inscrição do nome e número, cartas de baralho, já cheguei a ver até kits de churrasco. O que entendeu o legislador depois da própria evolução da jurisprudência? Veja, eu não posso gerar ao eleitor, antes da data da eleição, né, no momento em que ele está decidindo em quem vai votar, nenhum benefício econômico. O benefício que eu tenho que gerar ao eleitor é a da segurança de que, se ele me escolher, eu serei um bom gestor, que serei um bom agente político. Fora isso, qualquer forma de entrega de alguma coisa que trará um benefício ao meu eleitor, econômico em especial, eu vou estar infringindo a legislação eleitoral, e isso pode caracterizar, por exemplo, compra de voto. É evidente, claro, que se eu entregar um material de campanha com as minhas propostas, ou um adesivo, um perfurado para se colar no carro, são situações em que a finalidade daquilo é passar a informação sobre minha campanha, ou a finalidade daquilo é fazer com que o eleitor declare o apoio que ele fará a mim. E agora, quando nós falamos sobre a propaganda efetivamente, quais os espaços em que eu posso propagar informações sobre a candidatura, sobre as propostas que a minha campanha, que a sua campanha oferecerá à sociedade? Não podemos esquecer que há restrições quanto aos espaços em que isso será feito. Como vocês bem sabem, nós não podemos mais utilizar, isso já foi dito aqui, né? Muros, não podemos utilizar outdoors, não podemos mais utilizar cavaletes, bonecos. E uma outra questão muito importante é quanto à posição exercida nos bens públicos. E o conceito que a legislação eleitoral traz quanto à questão dos bens públicos. Eu não estou falando aqui tão somente, por exemplo, da proibição da realização de campanha eleitoral dentro de uma, vamos imaginar aqui, dentro de um ginásio poliesportivo municipal. Para essa situação é evidente que há uma proibição da lei. Quando eu falo aqui de bens públicos, eu trago um conceito mais aberto. Então, eu não posso fazer campanha eleitoral, por exemplo, dentro de cinemas, que são bens privados, dentro de shopping center, que possui, por exemplo, um dono, mas há um alargamento do conceito de um espaço público que me proíbe a realização de manifestações de campanha política dentro desses espaços. Isso, por exemplo, também há uma restrição de realização de um ato de campanha dentro de um clube. Então, essas situações todas precisam ser levadas em consideração, porque também elas podem trazer consequências não somente como multa eleitoral, mas se for um abuso extravagante demais no futuro, a soma de situações pode vir a se caracterizar como um abuso de poder econômico, tendente inclusive a gerar cassação da chapa. Então eu não posso utilizar, por exemplo, ponto de ônibus para fazer campanha, não posso fazer a fixação de faixas em postes, absolutamente não. É diferente, todavia, a colocação, por exemplo, de uma mesa numa praça pública, onde o eleitor passa por aquela calçada e ali a pessoa contratada que está realizando o trabalho de rua vai fazer entrega de um material, de outro,
desde que ela não interrompa a passagem das pessoas nesses ambientes. Então essa talvez seja a única das situações em que eu tenho a possibilidade de uma manifestação maior da campanha com a fixação de alguma coisa num espaço público, que seria essas mesas móveis, que tem inclusive horário para ficar, das 6 da manhã até as 22 horas, e desde que não atrapalhe, evidentemente, o fluxo de pessoas nesses espaços. E aí, eventual propaganda que venha a ser feita dentro da Casa Legislativa, e isso é bem interessante, para que possa, na eleição municipal, dentro de uma Câmara de Vereadores, ser realizado qualquer ato de campanha, obrigatoriamente, essa fica como uma sugestão também, a mesa, presidente da casa, junto com os demais vereadores que compõem a mesa legislativa, deverão expedir um documento estabelecendo de que forma a campanha política pode ser realizada dentro do ambiente da Casa Legislativa. E aí é natural que isso acabe realmente sendo regulado, porque a Casa Legislativa é a casa do cidadão, onde as pessoas têm o hábito, especialmente nas pequenas cidades, de fazer visitas à Casa Legislativa, acompanhar sessões, cobrar o seu vereador sobre determinadas pautas que o elegeram, né? Então ali é um espaço que, se tiver essa regulação pela mesa, é possível que se faça sim a propaganda nesse espaço. Outro tema que eu quero trazer aqui para vocês é aquele famoso derramamento de material no dia anterior das eleições. Até poucos anos atrás nós víamos as ruas dos colégios eleitorais totalmente tomados por um chão branco, né, muitas das vezes, ou um chão colorido com imagens e santinhos de diversos candidatos. Além disso causar uma poluição visual, uma poluição ambiental, isso também era motivo de acidentes. Muitas pessoas se machucavam, especialmente em dias de chuva em que isso acontecia, porque aquele material todo atrapalhava até o fluxo de pessoas. Percebendo a necessidade de um basta nessa situação, o legislador também passou a prever: aquele que for visto fazendo o derramamento do material próximo em colégios eleitorais estará sujeito a sofrer sanções por este ato. É claro, evidentemente, que se um adversário realiza o derrame de material de seu opositor, numa situação como essa, se não ficar como claro, né, a comprovação de que isso foi feito de má fé ou boa fé, não há como punir ninguém. Mas a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre essas situações cresceu bastante, e em 2018 a gente já viu uma redução grande da utilização dessas ferramentas no dia das eleições. Bom, a questão dos adesivos, como eu disse lá no início, a gente tem agora a obrigatoriedade de estabelecer parâmetros de tamanho. Então até meio metro quadrado é o tamanho de adesivos permitidos. E aí uma dúvida que surge eu posso, por exemplo, manifestar o meu desejo em votar em X, Y ou Z nas eleições por meio da fixação de placas na porta da minha casa? Não há restrição a esse respeito, mas houve uma restrição quanto ao tamanho dessas afixações a serem feitas. Eu posso, portanto, em janelas residenciais, fixar adesivo de até meio metro quadrado, desde que essa seja uma manifestação espontânea. Há uma crítica por parte de agentes políticos, por parte de dirigentes partidários, de que essa restrição geraria dentro do processo democrático a própria restrição do direito do cidadão de manifestar suas posições. Mas a gente tem que trabalhar com a regra que hoje é a que vige no nosso sistema jurídico. Então temos essa restrição para a utilização dessa manifestação pessoal, mesmo sendo dentro da sua própria residência. Quanto aos veículos, já tivemos aqui a oportunidade de tratar exatamente sobre o ponto dos perfurados. Eu posso ter o adesivo perfurado na extensão traseira do veículo, desde que aquilo não atrapalhe também, por questão da legislação de trânsito, o acesso à visão do motorista, e posso ter invariavelmente alguns adesivos no carro, mas em espaços com uma separação de ambiente para não gerar aquele sentimento de envelopamento do veículo, que é também proibido. Um outro tema bem polêmico, que é muitas vezes apresentado pela imprensa em especial, por que raios determinado candidato que todos sabemos que é inelegível, que não tem condição de participar do processo eleitoral, pode fazer propaganda, pode fazer campanha? Veja, a preocupação que o legislador teve quando estabeleceu a possibilidade de alguém que está sub júdice, alguém que está indeferido com recurso,
para participar das eleições, ou que teve o seu registro questionado, é exatamente para garantir o livre e amplo acesso das pessoas a essa participação democrática. Imagine uma situação em que um determinado candidato tem o seu pedido de registro indeferido e aí, durante o processo eleitoral, ele está impedido de fazer campanha e, nas vésperas da eleição ou após a eleição, quando o tribunal se reunir para uma decisão definitiva daquele assunto, entende que essa inelegibilidade era inexistente. Então, este cidadão perdeu a oportunidade de participar do processo eleitoral. Por esse motivo, nós temos aí essa compreensão de que, enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral, aquele que tem o seu registro questionado pode sim realizar a campanha livremente, bastando, portanto, que tenha feito o pedido de registro de candidatura. Uma outra questão importante, essa vai especialmente para aqueles que exercem função pública, que são candidatos à reeleição, é preciso muito cuidado que não se crie uma associação entre os símbolos oficiais do município, entre símbolos de programas de governo, com a propaganda deste candidato. Então vamos imaginar um determinado cidadão que é prefeito da cidade X. Esse cidadão, prefeito da cidade X, no seu material de campanha, ele pode, por exemplo, fazer referência dos programas que ele criou. Mas vamos imaginar que aquele programa tenha um símbolo. Eu vou dar aqui o exemplo de um programa da capital de São Paulo, aquele chamado Viva Leite. Vamos pensar nessa opção. Se o programa Viva Leite tem uma marca, uma mensagem institucional, eu não posso transferir essa mensagem para propaganda política. E por que isso? Porque eu não posso fazer com que o eleitor, quando ver a minha propaganda, se identifique com um símbolo que é um símbolo oficial, porque isso geraria na cabeça do eleitor que eu sou a personificação daquele projeto tão importante na vida dele. Por essa razão, eu posso fazer uma referência ao programa sem indicar os símbolos oficiais dentro da minha propaganda. Qual é, portanto, no fim das contas, o resultado de uma campanha eleitoral em que a propaganda ela segue todo o eixo estruturante dentro da legislação? Absoluta tranquilidade. Essa é a consequência de quem segue à risca a legislação nesses pontos que eu destaquei em especial. Temos outras questões depois a trazer em outras oportunidades, mas o núcleo central das preocupações de propaganda eleitoral de rua, em especial, são esses que trouxe a vocês. Mas abusos eventuais cometidos durante o processo eleitoral e mesmo previamente no tema da propaganda podem trazer como consequência a caracterização de um abuso de poder econômico, de um abuso de poder político, eventualmente até a caracterização de fraude eleitoral, que são situações que podem, como consequência, trazer a cassação do registro, podem trazer eventualmente a cassação do mandato e a inelegibilidade daquele que cometer tais abusos. Por isso, deixo esta mensagem de alerta a todos vocês que porventura tiveram a oportunidade de acompanhar aqui as nossas conversas sobre propaganda e vejo vocês na nossa